Tá, gente? Comecei a gravação já. Vamos começar, ok? Eita, deixa eu ver o que eu faço. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estava perguntando como é que tinha sido a prova. A Larissa respondeu que na B manhã foi boa. Digam aí se vocês concordam com ela, o povo da noite, se gostaram também, até pra gente saber se tá dando certo, né? As aulas com vocês. No final eu vou, Rafael ou eu vou mandar de novo aquele link para vocês avaliarem a gente, tá? Saber se realmente está sendo proveitoso para vocês esses momentos aqui do sábado. Ou se vocês querem mais alguma coisa, tipo, a gente queria que vocês fizessem mais questões, ou algo assim, tá? A gente precisa desse retorno de vocês para saber se está dando certo, ok? Obrigada, Viviane. Ok, mais questões a gente traz, tudo bem, vai dar certo. Certo. Ah, é mesmo. Valeu, agora vai dar certo. Pronto, vou lá, compartilhar. Gente, a aulinha de hoje vai ser sobre as obrigações da coisa certa, tá? Esse é um conteúdo bem basiquinho, é literalmente letra de lei, não tem muito segredo. Realmente é entender o que é que cada palavrinha significa dentro dos artigos que vocês conseguem tirar de boa esse assunto, tá? Qualquer dúvida, como sempre, podem falar comigo tanto no chat quanto no microfone. Vou estar sempre aqui para escutar vocês, ok? Vamos lá. Então, gente, basicamente a gente começa sempre com o conceito, né, do que é a obrigação de dar coisa certa. Dar coisa certa é uma prestação que estará definida pelo gênero, quantidade e qualidade da coisa a ser entregue. Desta forma, a coisa certa é conhecida e determinada. Por exemplo, o devedor se obriga a entregar um carro de tal marca com tais especificações, ou seja, quando o objeto for infungível, único, insubstituível. Aqui, gente, eu coloquei até dois exemplos, que é a obrigação da coisa certa, a coisa ela tem que ser conhecida, única. Eu não posso simplesmente trocar por outra, sabe? Vamos lembrar da nossa revisão de parte geral, quando a gente falou de bem infungível, né? Que é aquele que não pode ser substituído por outro de mesma qualidade, quantidade. E gênero, não posso. Tem que ser aquela coisa específica. Tipo uma obra de arte feita realmente pelo pintor original. Ela é insubstituível. Uma camiseta que foi autografada, ela é insubstituível, só tem aquela. Eu não posso simplesmente modificar, alterar ou pedir para que outra pessoa faça do mesmo jeito, que não vai ser aquela coisa, não vai ter o mesmo valor, certo? Então, para ser coisa certa, tem que ser essa conhecida, única, infungível, certo? Aqui embaixo vai estar sempre os artigos do que tem relação de as obrigações da coisa certa, que são o 233 ao 242 do Código Civil, tá? É importante que vocês leiam esses artigos, até porque vocês viram que dá para cobrar artigo na prova, né? Enfim, vamos continuar. Da coisa certa, a transferência de propriedade. O objeto, em primeiro momento, é do devedor e passa, tem a tradição, a ser do credor.
Na obrigação de dar a coisa certa, eu tenho uma coisa, eu sou o proprietário de uma coisa e eu transfiro essa propriedade para outra pessoa ser dono, outra pessoa ter a propriedade. Eu vou perder a minha propriedade no ato de transferir, no ato da tradição, tá? O objeto, em primeiro momento, é do devedor, que no caso eu estou dizendo que sou eu, e passa a ser do credor, que é a pessoa que pediu esse bem, digamos assim. Tem esse momento da tradição, da entrega, do cumprimento da obrigação, tá? E uma das características principais da obrigação de dar coisa certa é o resperir in domino, que é a coisa perece com o dono. Vamos dizer assim, antes da tradição, o devedor ainda continua sendo dono da coisa, e os prejuízos do perecimento são suportados pelo titular, enquanto não se integra no patrimônio do comprador, credor. Sofre o alienante devedor o seu perecimento ou a sua danificação. Ou seja, eu, que sou dona da coisa, eu tenho responsabilidade de cuidar daquele bem até o momento da tradição, certo? Se essa coisa se perder ou se houver o perecimento, eu, como sou o dono, ela perece comigo, sabe? O perecimento, a danificação integra no meu patrimônio, sabe? Eu que vou ter que me responsabilizar por esse perecimento, já que o credor não teve nada a ver com isso. Ela se perdeu na minha mão, entenderam? Então, eu vou sofrer com esse perecimento, digamos assim. Deu para entender? Me digam aí qualquer dúvida de vocês, por favor. Ótimo. Aqui, gente, antes da gente começar a ler os artigos, é importante que a gente entenda algumas palavrinhas que vão estar basicamente em todos daqui para frente, tá? Que são o que é um equivalente, o que são as perdas e danos e como se resolve uma obrigação, tá? Quando eu falar que eu vou conseguir responder com o equivalente, isso significa que é o equivalente em dinheiro que corresponde ao valor da coisa. Se eu passar uma coisa e eu tiver responsabilidade sobre ela que eu vou ter que pagar o equivalente, é literalmente o preço que ela tinha antes de eu entregar. Se eu tinha um carro que ele valia, não sei, 200 mil reais, tá? E ele, tipo, se danificou, se perdeu, e eu não consegui entregar ele inteiro, eu posso responder com os 200 mil reais. É o equivalente do valor que esse bem tinha antes. Se eu precisar pagar o equivalente, é o preço anterior, mesmo deteriorado. Oi? Alguém levantou a mão? Alguém ligou o microfone? Ah, tudo bem. Ahn, Continuando. Então, esse é o equivalente. Quando eu precisar responder com perdas e danos, elas abrangem, além do que efetivamente se perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Ou seja, quando eu precisar pagar as perdas e danos, eu vou precisar pagar, além do equivalente, na maioria das vezes, aquilo que eu tive digamos assim, o que eu perdi não tendo sido entregue aquela coisa. Por exemplo, eu pedi para o meu restaurante várias sacas de arroz, tá? Então, eu vou poder, nas perdas e danos, pedir o valor, né, daquelas sacas de arroz, já que eu não tenho mais e eu paguei por elas, mas também o que eu deixei de lucrar, porque com aquelas sacas de arroz eu ia fazer vários pratos que iam me dar dinheiro. Então, eu também posso somar essa perda que eu tive no meu patrimônio no futuro, o que eu ainda ia lucrar. Eu posso pedir por isso, porque eu tive muito eu perdi muito mais não tendo recebido essas sacas do que apenas eu dizer, não, pode só me dar o valor, não perdi nada além disso. Não, eu perdi sim. Eu perdi o que eu ainda ia lucrar, porque eu vou ter que esperar mais um tempo para receber outras sacas em outro momento. Então vai demorar para eu receber aquele dinheiro que eu ia receber apenas tendo recebido o meu bem que eu já tinha pago, tá? Então, as perdas e danos, realmente, além do que eu efetivamente perdi,
né, que foi as minhas sacas de arroz, eu posso pedir por isso, mas também o que eu deixei de lucrar, certo? E quando eu digo que eu vou resolver uma obrigação, as partes voltam ao seu status quo ante, ou seja, as partes voltam para a situação em que se encontravam antes de se obrigarem. Eu literalmente tenho que voltar ao início. Se antes eu estava aqui, bem, com esse tanto de dinheiro no meu patrimônio e com esses bens no meu nome, e depois da obrigação que não foi efetivamente feita, eu tenho que voltar ao que era antes. Meu patrimônio tem que ser aquele mesmo e eu tenho que ter os mesmos bens que eu tinha. Eu resolvo a obrigação voltando ao status que eu era antes, a tudo que eu era anterior à obrigação, certo? Agora, vamos lá. Aqui a gente entra realmente no código. Regra geral, artigo 233. A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo se o contrário resultado do título ou das circunstâncias do caso. Ou seja, a não ser que esteja disposto o contrário no contrato ou dependa das circunstâncias do caso. Aqui, gente, a gente de novo vai ter que lembrar da nossa revisãozinha de parte geral, né? Que quando eu tenho um bem principal, né, que normalmente na obrigação de dar coisa certa, a gente vai dar o bem principal, né? O bem que é ali por si mesmo existente. Quando eu for dar o bem principal, a obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela. Então, se esse bem principal tiver acessórios, eles vão junto, certo? Agora, se não mencionados, ou seja, se disposto o contrário no contrato, ou dependendo das circunstâncias e tal, as partes não quiserem, enfim, apenas se for dito que não precisa dos acessórios, é que eles não vão ser obrigatórios. Agora, se nada dito no contrato, nada estipulado nas circunstâncias ou na conversa entre as partes, eles não vão ser obrigatórios. Mas, de regra geral, eles são sim. Eles abrangem os acessórios junto ao bem principal, ok? E o artigo 94 nem entra na parte de dar coisa certa, mas também tem relação a falar sobre isso, falando dos negócios jurídicos, que os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário, o resultado da lei, da manifestação da vontade ou das circunstâncias do caso. Aqui é bem parecido, mas enquanto os acessórios são obrigatórios, aqui as pertences elas não são. Agora vamos dar uma relembrada do que é pertences. São os bens acessórios que visam conservar, facilitar ou embelezar de modo duradouro o uso do principal, sem ser parte integrante essencial a ele. Lembrando da parte geral que a gente fez da revisão, eu coloquei como pertença um exemplo do ar-condicionado. O ar-condicionado é um acessório de uma sala, né? Ele não é o bem principal, mas ele está lá para facilitar o uso dessa sala, né? Ele é útil ali dentro, tá? Mas ele não faz com que o bem principal seja perfeito. Ele não é necessário ali dentro, ele só ajuda a ser mais prazeroso estar naquele ambiente, tá? Então, assim, os acessórios, eles vão ser obrigatórios, porque na maioria dos casos, eles funcionam ali dentro do principal para que ele seja perfeito, tá? Agora, as pertences, mesmo sendo acessórios, né? Porque as pertences são bens acessórios, elas estão ali não sendo obrigatórias dentro. Elas estão ali apenas para ajudar aquele bem principal a funcionar de uma maneira mais benéfica a quem está utilizando, certo? Então, são essas duas regrinhas gerais. Os acessórios, embora não mencionados, vão estar com o principal. Porém, as pertenças dentro do negócio jurídico, elas não são obrigatórias, a não ser se resultar da lei, da manifestação da vontade ou das circunstâncias do caso. Se for estipulado que as pertenças vão junto, elas vão. Se não for, elas não são obrigatórias, certo? E aqui a gente entra na parte legal, que eu gosto dessa parte aqui de obrigações. Na obrigação de dar coisa certa, pode ter a perda do objeto antes da tradição. A perda é tipo, não tem mais. Não tem nem como pegar ali um restinho, perdeu, acabou.
extinguiu, certo? Se tiver perda do objeto antes da tradição, que lembrando, tradição é o devedor cumprir com a obrigação, normalmente entregando a coisa, ela pode ter dois resultados, tá? Se for com culpa, ou seja, a pessoa quis que isso acontecesse, ela fez com que acontecesse, né? Como a gente fala no direito penal com dolo, mas aqui é com culpa, né? Eu quis que essa coisa se perdesse. A pessoa vai responder com o equivalente mais as perdas e danos. Lembrando, o equivalente é aquele preço que a coisa tinha antes da obrigação, e as perdas e danos é aquilo que eu perdi ou deixei de lucrar, certo? Se for com culpa, essa vai ser a resolução dessa obrigação, tá? Isso vai estar no artigo 234, na primeira parte do texto que a gente vai já ler. Agora, se for sem culpa, como aqui, por exemplo, se cai um meteoro em cima do meu computador, eu não tive culpa de nada, não podia prever que o meteoro ia cair em cima dele. Então, a obrigação vai se resolver. Vai ser prejuízo do devedor, mas a obrigação se resolve. Eu volto ao meu status quo antes. Eu tenho que ter o patrimônio que eu tinha antes da obrigação, certo? Aqui eu tá no artigo 234, na segunda parte. Então, vamos ler juntos. Artigo 234. Se no caso do artigo antecedente a coisa se perder, sem culpa do devedor, antes da tradição, ou pendente a condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Mas, se a perda resultar de culpa do devedor, responderá este pelo equivalente mais as perdas e danos. Então, só resumindo, se eu quis que isso acontecesse, se eu agi para que acontecesse a perda desse objeto, eu respondo com equivalente perdas e danos. Se não, a obrigação está resolvida. E é prejuízo do devedor, já que, né, é resperido em domino. A coisa perece com o dono. Show? Agora, deterioração. A coisa ainda tá lá, mas ela tá quebrada, arranhada, enfim, ela se deteriorou antes da tradição, né? Antes da entrega. Se for com culpa, temos sempre aqui duas soluções. Com culpa e o credor aceita receber o objeto ou rejeita receber o objeto, tipo assim, ai, tá muito feio, não quero. Ambos os casos, pode responder com perdas e danos, certo? Mesmo o credor aceitando receber a coisa deteriorada, mesmo não aceitando, ele pode pedir perdas e danos. Ele pode aceitar a coisa. Ah, me dá aí, mesmo deteriorada, mas eu quero minhas perdas e danos, tá? Ou então, não quero, apenas me pague as perdas e danos, certo? Mas aqui é com culpa, sabe? O devedor quis que aquele fato acontecesse, tá? Aqui eu coloquei de exemplo a pessoa que arranhou o carro da pessoa, tá? Ela quis que isso acontecesse. Mesmo aceitando o objeto ou rejeitando, eu posso pedir perdas e danos, certo? E isso está no artigo 236. Agora, se for sem culpa, se uma árvore cair em cima desse carro, se uma fruta cair no carro e quebrar tudo, enfim, e o credor aceitar receber o objeto mesmo deteriorado, ele pode apenas pedir o abatimento proporcional no preço. Por quê? Porque o devedor não teve culpa, ele não sabia que isso ia acontecer. Se ele aceitar receber, ele pode pedir o abatimento proporcional no preço, né? Que é mais justo do que isso. Tem que pedir para que esse preço seja abatido no tanto que ele foi deteriorado, né? Agora, se o credor rejeitar, não, tá muito ruim, muito quebrado, não quero, essa obrigação vai se resolver. Não dá para pedir perdas e danos. Só volta ao status quo antes, tá? Mesmo antes da obrigação. Vamos lá, 236. Sendo culpado o devedor, poderá o credor exigir o equivalente ou aceitar a coisa no estado em que se acha, com o direito de reclamar, em um e outro caso, indenização das perdas e danos. Aqui a gente vai lembrar que, com culpa, o credor pode exigir o equivalente ou aceitar, ou então reclamar, mas dos dois casos ele pode pedir perdas e danos, aceitando ou não o objeto. É um direito dele, porque teve culpa envolvida, certo?
Agora o 235. Deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, poderá o credor resolver a obrigação ou aceitar a coisa abatida do seu preço, o valor que perdeu. Ok? Então, se eu não tinha como prever que esse objeto ia se deteriorar, né? E o devedor não tinha culpa, o credor pode resolver. Ah, então tá bom. Sinto muito, então deixa assim mesmo. Não vou perder nada do meu patrimônio, posso só pedir o meu dinheiro de volta, enfim, se eu já tiver pago. Ou aceitar a coisa abatido do seu preço. Ai, tá ruim, mas dá para levar. Me dá aí, mas me dá um descontão, porque, né, se perdeu muita coisa do que eu queria no início. E aqui vamos falar até a tradição. Isso aqui é mais ou menos uma exceçãozinha, tá? No artigo 237. Até a tradição pertence o devedor à coisa, com seus melhoramentos e acrescidos, pelos quais poderá exigir um aumento no preço. Aqui a gente já difere da passada, né? Que a gente podia diminuir o preço. Agora, se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação. Parágrafo único. Os frutos percebidos são do devedor, cabendo ao credor os pendentes. Aqui, gente, é que até o momento da tradição, ainda não entreguei nada. É até esse momento. A coisa é minha, coisa é do devedor, tá? Mas se tiver melhoramento acrescido, antes dessa tradição acontecer, eu posso dizer: ei, agora essa coisa vale mais. Eu vou aumentar o preço, eu ainda não entreguei, tá bom? Agora, se o credor não aceitar, o devedor resolve a obrigação, tá? Eu não posso obrigar a pessoa, mesmo já tendo estipulado anteriormente, eu não posso obrigar a pessoa a aceitar agora que tem o valor aumentado, mas eu posso aumentar o valor sim, tá? Agora que o parágrafo único é interessante também te dar uma lembrada na revisão que a gente tinha. Os frutos percebidos são do devedor, são meus, cabendo ao credor os pendentes. Se eu tiver um bem principal, tá? E dele vier frutos, tá? Os frutos que são percebidos, aqueles que eu já colhi, digamos assim, que eu já garanti, são do devedor. Agora, os que ainda virão depois da entrega também, talvez, os que ainda virão, os que ainda estão pregados à coisa, esses são do credor, tá? Então, assim, se eu tenho uma coisa e ela vai me dar mais lucro no futuro, porque ela tem frutos a me oferecer, até o momento, o que eu já colhi é do devedor, tá? Agora, os que ainda virão a colher, porque normalmente é por isso que as pessoas compram esse tipo de bem, né? Se ainda vier a colher, são do credor. Vamos pegar, por exemplo, uma vaca leiteira. Eu estou aqui com a minha vaca, mas uma pessoa quer comprar essa vaca leiteira. Até o momento que eu entregar essa vaca, o leite que ela produzir é meu. Eu posso ficar com ele. Agora, depois que eu entregar, todo o leite que vier dessa vaca, como já foi entregue, é do credor, é da pessoa que eu vendi. Deu para entender? É basicamente isso. Deu até aqui, galera. Alguma dúvida? Tudo certo? E eu acredito que eu acabei aqui. Pode ir, Rafael. Ah, tem? Deixa eu ver. Ah, e se a vaca tiver um filhote, ótimo, deixa eu voltar aqui. Se a vaca tiver um filhote. Se esse filhote vier até o momento da tradição, ele pode ser meu. Agora, se eu vendi a minha vaca ainda grávida, o filhote é do credor, tá? Então, os pendentes, aquilo que ainda tá dentro da vaca, digamos assim, são do credor. Agora, se eles já forem percebidos, são do devedor. Show? É isso. Alguma dúvida mais, gente? Por isso que é bom vocês
pegarem de novo aqueles slides de parte geral, porque aqui a gente vai entrar muito nisso de novo, principalmente nessa coisa de fruta e benfeitoria. Acredito que o Rafael vai já já também falar de umas coisas de benfeitoria, então vamos pegar aqueles slides de novo, tá? Para dar uma relembrada, porque letra de lei a gente tem que saber interpretar, tudo bem? Vou parar aqui. Tá indo, né? Boa. Bom dia, galera. Eu vou falar aqui agora das obrigações de restituir. Que, pelo que eu escutei da professora de quinta-feira, né? Ela deu uma incrementada no conteúdo, comentando um pouco sobre a parte da posse, né? Que daqui a pouco a gente vai ver os artigos, na parte mais pro final da aula, e vai ter um novo termo que eu acho que vocês nunca tinham escutado, que é o possuidor. A gente estava falando primeiramente só do credor e do devedor, e agora surge o tal do possuidor. Mas depois a gente vai discutir mais sobre ele no final da aula, beleza? Então, as obrigações de restituir, elas são as obrigações de dar a coisa certa, né? Então, o devedor, ele recebe a coisa determinada do credor e ele retém ela. Então, o devedor, ele tem essa coisa para si, ele pode usar essa coisa alheia, né, que é do credor, só que posteriormente ele vai ter que devolver essa coisa, beleza? Então, a obrigação de restituir se trata dessa obrigação ou do dever do devedor de deter a coisa, ou seja, ele tem que tomar todas as medidas necessárias dele proteger aquele bem dele, que não é dele na verdade, ele só está detendo dele, ele só está usando dele, que é por um tempo determinado, e depois de certo tempo, ou de quando o credor ele pedir, né, para essa coisa ser devolvida para ele, beleza? Aqui, falando sobre o tempo da restituição. Vocês vão aprender que geralmente quando o credor ele não explicita o tempo de determinada prestação, essa coisa vai ser o devedor que ele vai ter aquela coisa para ele. Só que como o tempo ele vai ser determinado, como ele não foi estipulado, o credor ele só vai poder exigir aquela coisa dele de volta quando ele notificar o devedor, beleza? E quando tiver o tempo determinado, deve-se respeitar o acordo pelas vontades. Então, um exemplo, é, a Lorena, a gente faz um contrato, uma estipulação, né, que eu tenho que devolver para ela me empresta o celular dela, e só que a gente não estipula o tempo. A Lorena ela foi omissa na estipulação do tempo em que eu tenho que devolver o celular. Então, eu só vou devolver o celular dela para ela, já que ela é a dona. Ela é a real proprietária quando ela pedir ou notificar. De boa? E aqui, comentando sobre a diferença da obrigação de dar, que na obrigação de dar há a transferência da propriedade. E aqui na obrigação de restituir não há a transferência, e sim só a disposição do bem ou da coisa para o devedor, beleza? Então aqui não há transmissão de domínio. A propriedade ela não é entregada diretamente para o devedor. O devedor ele não se torna dono da coisa, beleza? Aí aqui eu vou comentar um pouco sobre a responsabilidade. Primeiro eu vou falar um pouco das coisas mais de exceção e comentar um pouco sobre a responsabilidade objetiva, que ela é importante para entender o que vem posteriormente, beleza? É aquilo que eu comentei. Geralmente, geralmente não. Nas obrigações de maneira geral, nos contratos, o devedor ele tem que ter mais atenção com a prestação dele, justamente por ele sofrer pela inadimplência que a gente comentou da responsabilidade, beleza? Então,
eu escrevi aqui que é importante ressaltar que o devedor ele deve seguir as diligências mais cuidadoras e responsáveis possíveis, justamente porque se o devedor ele tiver em mora, se ele atrasar, ou então se ele se tornar um inadimplente completo, ele se lasca. O devedor ele vai ter a responsabilidade, como a gente comentou. O descumprimento da obrigação leva à responsabilidade. Então aqui, principalmente na obrigação de restituir, o devedor ele tem que ficar mais atento, ele tem que ficar mais ligado nessa parte de proteger o bem, porque não é dele, como a gente comentou. Ele não vai adquirir o bem, ele só tem o bem para disposição por determinado tempo, beleza? Então aqui, essa responsabilidade que eu comentei, tem a responsabilidade subjetiva, que você, ela é subjetiva, ela pode ser discutida depois, e na responsabilidade objetiva, o devedor, ele não pode errar de qualquer maneira. Então, por exemplo, o contrato com os livros da biblioteca da Unifor. A professora deu em sala de aula e o exemplo é perfeito. Porque no contrato dos livros da Unifor, se você causar dano ao livro, se você deteriorar ele, no caso, que é causar dano, ou se você perder ele, não tem discussão. Então você vai ter que pagar o equivalente do livro e, dependendo dos casos, multa. No caso de mora, de atraso, você paga uma multa também em relação aos livros. Então, na responsabilidade objetiva, o devedor tá lascado de qualquer maneira, ele não tem para onde correr, ele responde pela inadimplência. Tranquilo? E também é importante ressaltar que nesses contratos com a definição da responsabilidade objetiva, eles têm que ser mais amarrados. Você tem que detalhar mais bem, tem que detalhar melhor as cláusulas que o devedor tem que cumprir. Tranquilo? Justamente por ter essa responsabilidade maior, tem que ver essa maior determinação nos contratos. Beleza? Agora aqui comentando sobre o principal daqui da aula. Havendo a perda da coisa, o fato que deixa o objeto da relação inutilizável, então para o credor aquela coisa não serve mais para ele. Com culpa, o devedor responde pelo equivalente mais as perdas e danos. Lembrando que aqui é antes da devolução do devedor. Então, enquanto o devedor ele tem aquela coisa para ele, quando ele está dispondo daquela coisa que o credor ele é réu proprietário, ele tem que tomar as medidas mais cautelosas, né? Só um minuto que tem gente querendo entrar. Pronto. De novo. Pronto. Então, se o devedor ele não for diligente, se ele perder essa coisa dele, né? Com culpa, ele vai pagar o equivalente mais as perdas de danos ao credor, e sem culpa vai haver o que a Lorena comentou, que é o resperi indóminos, que a coisa perdida recai ao dono. Os custos da coisa perdida, quando não há culpa, recai ao dono, que é o real proprietário. Ele é o real titular da coisa, do bem. Então, quando aqui não há culpa, o credor ele se lasca assumindo o valor perdido, resolvendo-se a relação. Ou seja, volta ao status quo, ao status anterior da formação daquela relação obrigacional. De boa? Agora aqui é uma parte importante porque há uma exceção nessa responsabilidade sem culpa, que é quando o devedor ele estiver em mora. A mora ela tem até no código explícito lá, vocês podem pesquisar depois a definição de mora. E quando o devedor estiver em mora, por exemplo, quando ele estiver em atraso, ou então quando ele não estiver no lugar determinado, ele vai estar inadimplente parcialmente. E a mora, ela condiciona o credor a aceitar aquela coisa ainda. Ele ainda tem a intenção de aceitar, o credor ele tem a intenção de aceitar aquela coisa do devedor, mesmo que ele esteja em local diferente ou em tempo diferente dos que não foram acordados, beleza? Então aqui
quando o devedor estiver em mora, ele vai responder pela perda da coisa, mesmo que por força maior ou caso fortuito. Então, mesmo quando o devedor ele sofrer a perda, quando ele perder a coisa, mesmo nesses casos, por ele estar em mora, por ele estar em atraso, ele vai responder do mesmo jeito. E aqui o exemplo que eu dei, não, aí nesse artigo, no 399, tem na parte final dele, tem uma exceção que o devedor ele pode se safar da responsabilidade, ou seja, mesmo que ele esteja em mora, ele ainda pode fugir desse pagamento que ele tem que fazer, beleza? E como é que como é que ele se safa desse pagamento, né? Da responsabilidade. Ele tem que provar a eximição de culpa. Ou, se o mesmo conseguir provar que, se tivesse seguido o acordado, também perderia a coisa. E aqui o exemplo que eu dei, ele é meio absurdo, mas são esses exemplos que são identificados na doutrina. E aqui o exemplo que eu dei foi: o João, ele tem a obrigação de devolver, então ele se encontra na posição de devedor, que ele tem que restituir o celular da Maria, que ele alugou o celular da Maria para usar em um tempo determinado, tranquilo? E aqui foi acordado que o João tinha que restituir o lugar em um lugar X no dia tal, certo? Então aqui o lugar ele está determinado e o dia também, o horário também. Aqui não tem o horário, mas tem o dia. E no dia da devolução, o João ele se engana no lugar que ele deveria estar. Então ele está em mora, porque ele errou o lugar que foi acordado para a devolução. Entenderam? E aqui, nesse lugar Y, que foi o que ocorreu, nesse lugar Y, ele perdeu a coisa, então, ou seja, aqui teve um arrastão, né? E então, aí agora a gente vai delimitar. Ele estaria, ele teria que responder pela mora, já que ele errou o lugar que foi acordado antes. Ao invés de ser no lugar X, ele foi para o lugar Y. Então ele estava em mora. Ele responderia pela responsabilidade, tranquilo? Que é essa primeira parte aqui. Porém, posteriormente, o João descobriu que no lugar X, a Maria foi assaltada também. Ela também sofreu do arrastão. Então, aqui vai se eximir da culpa o devedor, justamente porque naquele lugar X, a credora ela também sofreu da perda, né? Ela sofreu desse fato maior, que aqui no caso o caso fortuito. Então, a coisa se resolve. Deu para entender? Essa parte que é meio complicada. Eu vou ler o artigo agora e vocês escrevam aí no chat para ver se deu para entender. Deu? Eu vou ler aqui o artigo, que lá agora vai estar mais explícito para a gente. O que é que fala aqui o 399? O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação. Ou seja, o devedor, quando ele não cumpre com o que foi acordado, ou ele erra o lugar, ou então ele erra o tempo que deveria ser dada a prestação, ele vai responder pela responsabilidade, que é o que está aqui na segunda parte. Embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito fosse maior, se ocorrer durante o atraso, ou seja, a mora, ele vai responder. Aí aqui a outra exceção que eu comentei, salvo se ele provar a isenção de culpa ou que o dano sobreviria, ainda que a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Então, na primeira parte, fala que o devedor em mora ele vai responder pela obrigação, mesmo com caso fortuito ou fosse maior, só que ele vai se safar dessa obrigação da responsabilidade se durante a mora ou se ele provar posteriormente isenção de culpa ou que mesmo que ele seguisse com o que foi acordado, que ele cumprisse com a obrigação de maneira perfeita, ele ainda perderia a coisa, certo? Deu para entender?
Vou botar aqui pro slide. Essa é uma regrinha que ela é muito complexa e pode ser usada para muitas questões. Ela tem uma abertura muito grande de ser cobrada, porque a exceção daqui da responsabilidade sem culpa, ela tem essa parte, né, que o devedor vai responder em mora, só que dentro dessa exceção tem outra exceção que é da possibilidade dele se safar da mora. Então, é uma parte bem importante que eu julgo ser muito importante porque ela tem várias exceções. É que a gente já vai acabar essa parte da deterioração e depois eu vou explicar do possuidor. A deterioração da coisa, ela vai ser um dano ou então o que cause a diminuição do seu valor ou que ela praticamente vai causar um dano na coisa, né? E ela vai diminuir o seu valor. Então, quando o devedor ele não tiver a culpa por essa diminuição da coisa, do valor da coisa, pelo dano causado, o credor ele vai assumir a bronca, ele vai suportar o prejuízo. Da mesma coisa daqui da perda da coisa. Sem culpa, o credor ele ele assume o valor perdido, certo? E com culpa, o devedor ele vai responder pelo equivalente ao dano causado mais as perdas e danos, certo? Aí tem aqui uma exceção que é no artigo 241, que se por acaso haver aumento no valor, melhoramento, incremento ao imóvel ou à coisa, não haverá indenização ao devedor. O que é essa possibilidade aqui? Por exemplo, eu estou em uma locação de imóvel e há um incremento no valor do imóvel, por exemplo, eu queria no bairro ter uma construção de um shopping center. Então, pelo ao redor do bairro ter o incremento de vários prédios, situação comercial, vai haver um incremento no valor do imóvel, né? Que o devedor ele vai ter que restituir. Então, nessa, nesse, nesse nexo temporal, houve um aumento no valor do imóvel, certo? E aqui, nesse caso, o devedor ele não vai ter indenização. Então, mesmo que haja um incremento no valor do imóvel, não, o devedor ele não vai ter indenização, certo? Nessa parte aqui não tem nada a ver com deterioração ou perda, é só o incremento do valor do imóvel, certo? Então aqui o devedor ele não fez nada, ele restituiu a coisa normalmente, só que naquele período houve um incremento no valor da coisa. E o credor nessa situação, ele não é obrigado a dar uma indenização justamente por esse incremento não ter sido por causa do devedor, tranquilo? Então, quando eu comento que o devedor não foi imperativo, ele não fez nada para que houvesse esse incremento no valor da coisa, certo? E agora, o artigo 242, eu vou passar aqui para a nota de aula, que ele comenta das benfeitorias no caso do possuidor de má-fé ou de boa-fé, certo? Aí aqui, o que eu comentei desse novo termo, né, que vocês aprenderam, que é o possuidor, que é ligado à posse, certo? Passar aqui na nota de aula. Essa nota de aula aqui eu comentei muita coisa porque eu não sei até que ponto a professora entrou no caso de Civil 4, que são as coisas, que é onde a gente estuda isso. Então aqui eu só coloquei o básico que vocês precisam saber e no final aqui da nota de aula eu comento do artigo em si próprio, certo? Que eu tenho que trazer todo um contexto sobre o que é a posse, o que é o possuidor, para que vocês entendam a parte da benfeitoria de boa fé e de má fé, certo?
Então aqui, a gente está estudando aqui a obrigação de restituir, que é aquela obrigação que o devedor ele tem que devolver a coisa em um certo tempo, ele tem a conduta da devolução do bem e que detém no momento, tendo que em algum momento ter que devolver essa coisa, certo? Então, a gente agora vai estudar quando o devedor ele faz uma imperatividade, ele faz alguma coisa, no caso vão ser as benfeitorias que incrementam no valor dela. Então aqui ele vai aplicar o melhoramento ou o aumento da coisa, o aumento do valor dela sobre o objeto que ele está detendo, que ele tem à disposição, certo? Então aqui a gente vai comentar das benfeitorias depois, que o devedor ele por necessidade, na benfeitoria necessária, ele tinha que ter feito aquela construção, né? Ou e na benfeitoria útil também a gente vai ver a possibilidade que o devedor vai ser indenizado, certo? Aí aqui eu vou falar agora da posse. O que é a posse? O que é o possuidor? Quem é o possuidor? Então aqui eu vou explicar agora aqui para vocês. Primeiro, quem é o possuidor? O possuidor, ele é aquele que tem o direito de exercer algum dos direitos inerentes à propriedade. Então, o possuidor, ele é condicionado, ele é uma questão sui generis, ele não é direito real nem direito pessoal nessa situação. O possuidor, tendo esse poder de exercer o direito inerente à propriedade, é uma situação que ele ganha a posse muito facilmente, certo? Então, vocês vão. Acho que a professora deve ter comentado em sala de aula a diferença de detenção para o possuidor, né? Para a posse, que tem uma diferença. Porque o detentor, ele está agindo em ação de outra pessoa. E o possuidor é de situação própria. Ele tem uma subjetividade própria de agir propriamente, e o detentor, ele age em função de outra pessoa. O detentor, ele segue ordens de outra pessoa, ele não tem o ânimos, ele não tem a intenção de ter a coisa para ele, certo? Já o possuidor, Rafael, ficou no mudo. está aqui na internet do meu celular, só um instante. A internet daqui de casa caiu, vou usar aqui o 4G só para completar aqui a aula, beleza? Só um instante, galera, não saiam da sala não.
Eu tô voltando aqui pra sala. Eu conectei aqui no 4G, só um instante. Pronto, voltei aqui, tô usando a internet no celular, que a internet de casa caiu, mano. Voltando aqui, deixa eu ver onde foi que eu parei. Tava comentando sobre aqui os poderes inerentes da propriedade, né? Acho que foi nessa parte que eu parei. Alguém me confirma aí pra ver se foi nessa parte que eu parei. E ficou sem áudio. Beleza. Pronto, então. é, o possuidor ele vai ter esses direitos aqui. No momento em que ele pode ter atividade de poder exercer esse direito naquela propriedade. Tranquilo? Só que aí o possuidor, ele pode ser de boa fé ou de má fé. Nesse caso aqui, eu vou focar no vício da precariedade, porque a obrigação de restituir, certo? Existem outros vícios, por exemplo, violência, uso de violência ou então de clandestinidade. A professora deve ter comentado a idade, porque é a precariedade, o vício da precariedade que vai tornar o possuidor de má fé e a não devolução do imóvel para o credor que vai se tornar o possuidor vai se tornar precário. Ele está exercendo o vício de precariedade, certo? Então aqui, de maneira geral, o possuidor de boa fé ele vai desconhecer dos vícios da posse dele e ele acredita que está legitimamente exercendo sua posse. Então, por exemplo, eu vou comprar um lote de um imóvel no interior do Ceará e eu faço negociação com o cara e o título que eu tenho, o título documental que eu tenho é o meu recibo, certo? E o meu recibo ele dá uma presunção por ser um título documental, ele dá uma presunção para o devedor, para o comprador, de boa fé, certo? Então, posteriormente, o possuidor ele pode se tornar de boa fé, beleza? Então, o possuidor de boa fé ele desconhece que possui vícios em sua posse e acredita que está legitimamente exercendo sua posse. Então, como o que a gente comentou, a boa fé ela está intrínseca no Código Civil, né? Então, em várias partes do Código, a boa fé ela é presumida de maneiras diferentes. Nesse caso aqui, falando da posse, a minha boa-fé do devedor, ou então do possuidor, ela é presumida pelo título, certo? Que é esse documento que eu comentei. E o possuidor de má-fé, ele conhece os vícios de sua posse. Então agora eu vou dar um exemplo de quando que o possuidor ele vai se tornar, a posse dele vai se tornar de má-fé, e agora acho que vai dar para entender melhor. Agora aqui só comentando do vício da precariedade, se trata da não devolução da posse no momento em que devia, por notificação do credor, em situação de indeterminação de prazo, ou apenas não devolvimento no momento que deveria por cláusula contratual, certo? Então aqui, o exemplo que eu vou dar agora é o momento em que o possuidor ele está de boa fé, só que pelo vício da precariedade, por ele não devolver a posse dele, por ele não dispor do bem dele que ele estava tendo, ele vai se tornar de má fé, certo? Então, aqui no exemplo que eu dei, Rafael Real, dono do imóvel, proprietário, credor, ele tem um imóvel na beira-mar e ele faz um contrato de comodato. Aqui, para quem não sabe, o comodato, ele é tipo um contrato de aluguel, de locação, só que
sem ser oneroso, ou seja, gratuito. Então aqui eu coloquei aluguel de graça, só que o termo não é aluguel de graça o nome. Eu só coloquei aqui aluguel de graça para vocês entenderem melhor, certo? Aqui eu faço contrato de comodato com meu irmão, Miguel, e ele na posição de devedor, eu sendo credor, ó, Miguel, eu vou te emprestar o meu imóvel, eu vou eu vou dispor ele para você usufruir de qualquer poderes inerentes da propriedade. Então, o Miguel ele vai poder exercer esses quatro aqui. Então, vocês percebem que nesse contrato eu liberei tudo para ele, porque ele é um irmão, ele tem uma relação de confiança muito grande comigo. Então, por ele ter essa relação de confiança muito grande, eu dou essa liberalidade para ele, tranquilo? Então, eu fiz essa disposição de todos os poderes da propriedade para ele. Então, ele se torna o possuidor, certo? Beleza? Então, aqui, é, ele vai poder usufruir dos poderes da propriedade, tal, relativos ao imóvel de maneira livre, certo? Aí agora vai chegar a virada de chave, né? Porque no primeiro momento, o Miguel, sendo possuidor, tranquilo, ele tá, ele é presumidamente de boa fé, beleza? Aí aqui, depois de certo tempo, eu percebi que eu fiz merda, porque eu não estipulei um prazo contratual para que houvesse a devolução do imóvel, certo? Então aqui, depois de certo tempo, no caso que 2 anos, que eu dispus o imóvel para o meu irmão, para o devedor, eu notifiquei para ele sair do meu imóvel, para ele ter, para eu, no caso, ter o meu imóvel de volta. Então, eu estou exigindo que ele devolva a posse, certo? Que ele devolva o imóvel para mim. Então, aqui, é, eu vou comentar aqui, né? Nesse momento em que eu exigi a devolução, a restituição da minha coisa, no caso do meu imóvel, o meu irmão Miguel, ele resolve não devolver. Ele não devolve e ele afirma que quem manda agora na casa é dele. Quem manda na casa agora é ele. Porque passou esse tempo, não foi estipulado nada, então ele simplesmente se apropria do bem, vai ocupar ali agora pela vontade dele. Então, a partir do momento em que ele não vai fazer essa devolução, a posse dele se torna viciada pela precariedade. Deu para entender? Aí vocês dão feedback aí para se vocês entenderam ou não. Escreve no chat, por favor. Aqui, como eu falei anteriormente, quando não há essa estipulação, o devedor ele pode ficar lá o tempo que ele quiser até a notificação, certo? Até o credor ele pedir a devolução do bem dele. E aqui no caso, a partir da notificação, ele vai se tornar de má fé, né? E ele não devolvendo o bem, vai se viciar pela precariedade, beleza? Agora eu vou falar agora do artigo 242. E eu trouxe essa historinha toda, que é uma matéria bem mais avançada, vocês vão ver isso daqui 2 semestres, que é em Civil 4 coisas. Eu só trouxe esse contexto todo para vocês entenderem melhor a parte de possuidor e de benfeitoria. Quando que a benfeitoria, o possuidor vai ser de má fé e de boa fé, certo? E aqui no artigo 242, se para o melhoramento ou aumento empregou o devedor trabalho ou dispêndio, o caso se regulará pelas normas de benfeitorias realizadas pelo possuidor de boa fé ou má fé. Então, o que eu comentei anteriormente, quando o possuidor ele está naquele imóvel, ou então quando ele tem um celular, por exemplo, o celular, ele, eu coloco uma senha diferente, eu torno aquela benfeitoria útil.
eu trago mais proteção para o meu celular, ou então eu vou falar do imóvel que é mais fácil para entender. Por exemplo, nessas chuvas do Ceará, a minha casa, que eu estou dispondo dela, começa a ter pingadeira, e para eu ter a benfeitoria de modo para não estragar essa iminência, né, para não deteriorar o bem principal, no caso a minha casa como um todo, eu vou fazer uma benfeitoria necessária para preservar o bem e eu tenho essa imperatividade, certo? Então aqui, o artigo 242, ele fala justamente dessa imperatividade que o possuidor vai ter naquele momento que ele está dispondo da coisa. Beleza? Deu para entender? Então aqui, relembrando um pouco das benfeitorias. A benfeitoria, ela é a obra ou serviço realizado pelo proprietário ou possuidor do bem. Então aqui a gente já comentou desse possuidor anteriormente, que é a pessoa que dispõe dos direitos inerentes à propriedade, certo? Então aqui, com o propósito de conservar, melhorar ou embelezar, foi o que eu comentei. O devedor, o possuidor no caso aqui, ele vai ter essa imperatividade de fazer algo. No caso aqui, fazer a obra ou serviço, melhorando, conservando a coisa ou então embelezar ela. É a benfeitoria necessária, feita para evitar um estrago iminente ou deterioração do bem principal, sendo essencial para seu funcionamento. As úteis facilitam o uso do imóvel. A voluptuária é aquela que não tem caráter de conservação, é mais para embelezar o imóvel. Só para trazer, entre aspas, uma frescura para o imóvel, só para entender bem. Eu vou ali colocar uma piscina na minha casa, é uma benfeitoria voluptuária, beleza? Agora que a gente vai entrar no que realmente vai cair na prova, o que realmente a professora deve ter comentado em sala de aula, para vocês entenderem bem, beleza? Então aqui, o possuidor sendo de boa fé, ele tem direito a reter aquela coisa e a ter a indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis. Então, no caso ali anterior, o Miguel, ele sendo possuidor de boa fé, então ele não foi notificado, ele está dentro do prazo estabelecido pelo contrato, ele percebe que está tendo uma pingadeira na casa que eu emprestei, na casa lá da beira-mar que eu emprestei para ele. Eu dispus para ele. E ele realizou uma benfeitoria necessária visando que o imóvel não se deteriore. Então, posteriormente, quando eu pedir a restituição do bem, o Miguel vai falar: Ei, Rafael, mas eu fiz aquela benfeitoria ali. Eu preservei o teu imóvel. Eu fui probo em relação ao teu imóvel, ao teu objeto da prestação. Eu fiz tudo certinho no teu imóvel. Eu cuidei dele, eu zelei por ele. Eu não causei nenhum vício nele. Eu estou te entregando o imóvel aqui de boa fé. E o que é que eu vou querer? O que é que o devedor vai querer em relação ao credor? Que ele tenha o seu bem de volta justamente para trazer essa justiça na relação, né? Então, o possuidor de boa fé, ele tem o direito de receber indenização sobre benfeitoria necessária e útil, certo? E aqui, nas voluptuárias, o devedor, no caso, quem tem a disposição, ele tem o direito de retirar, levantar as coisas. Então, por exemplo, o Miguel, ele colocou uma piscina, construiu uma piscina no imóvel que eu emprestei para ele. Tranquilo. Eu, como credor, liberei geral, ele podia fazer o que quiser no imóvel. Então, o devedor, ele pode ter essa possibilidade de retirar a, a benfeitoria voluptuária do imóvel, beleza? Aí, se não causar o bem, ou se o credor não querer tê-las para si, tudo tranquilo. Ele não vai ser indenizado, só que ele pode pegar aquela coisa de volta. Tranquilo? Aqui no caso, se o credor quiser a benfeitoria voluptuária, Miguel, gostei, no exemplo, né? Miguel, gostei dessa piscina que tu fez. Tu quer que
eu te der um dinheiro e eu fique com ela aqui do mesmo jeito? Vai depender da negociação, certo? Então, se o credor ele quiser essa benfeitoria voluptuária, ele vai ter que indenizar o devedor. Tranquilo? Tá acabando já. Aqui, no caso das benfeitorias necessárias ou úteis, o devedor tem o direito de reter a coisa até que seja indenizado. Então, é uma exceção do momento da restituição da coisa. Uma questão de marcar aqui, ou então uma questão de escrever. Existem exceções que o devedor possa reter a coisa, ou então que não devolva, que não restitua no determinado momento que ele deveria restituir. Aí você pode escrever. No caso das benfeitorias necessárias ou úteis, o devedor tem o direito de reter a coisa até que o credor pague pelo que ele tem direito. Beleza? Certo? Aí, no caso do possuidor de má-fé, o mesmo vai ter o direito à indenização apenas pela benfeitoria necessária, não possuindo o direito de retenção da coisa. Então, aqui no caso, no exemplo que eu dei anteriormente, no momento em que o Miguel, que o devedor, ele não vai devolver a coisa, ele vai estar cometendo um vício de precariedade por ele não restituir a coisa quando ele foi notificado ou quando não foi acordado. E naquele momento em que ele, mesmo tendo má fé, mesmo ele cometendo vício de precariedade, ele ainda vai poder ser ressarcido pela benfeitoria necessária. Tranquilo? Agora aqui só sobre o valor, é uma parte que só para falar mesmo, o devedor de boa fé, o credor vai indenizar ele pelo valor atual e o devedor de má fé, o credor vai indenizar ou pelo valor atual ou pelo que custou. Então aqui no caso, a benfeitoria necessária custou R$ 5.000, o credor ele tem essa possibilidade, porque como o devedor ele é de má fé, o credor ele tem essa possibilidade, ela tem essa disponibilidade de pagar ou pelo valor da época ou pelo valor atual com correção monetária. Tranquilo? Coloca a tua matrícula, que foi que falou que vai sair. Coloca teu nome e matrícula, Silvânia, que eu te dou a presença. E aqui agora só sobre os frutos, só os conceitos aqui dos frutos, e aqui o possuidor, sendo de boa fé, ele tem o direito, enquanto durar os frutos percebidos, então naquele nexo temporal, o possuidor ele vai ter o direito aos frutos percebidos, que no caso são esses que já foram retirados do bem principal, e no caso dos frutos pendentes, ao tempo em que cessar a boa-fé, devem ser restituídos depois de deduzidas as despesas da produção e de custeio. Então aqui, é, ao tempo que cessar a boa-fé, pronto. Então, quando o possuidor ele se tornar de má-fé, ele tem que restituir os frutos e depois ser deduzido as despesas de produção e de custeio. E aqui no 1215, fruto natural e industrial reputam-se colhidos e percebidos logo separados e os civis reputam-se percebidos dia após dia. Aqui depois vou modificar aqui na outra aula para explicar melhor essa parte dos frutos. A professora chegou a começar a comentar, galera, e me digam aí se ela comentou a parte dos frutos. Responda no chat aí, que depois eu modifico aqui na nota de aula. Ela comentou ou não? Vai responder. E aqui por último, só o 1216, que o possuidor de má-fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos por sua culpa ou deixou de perceber. Essa parte dos frutos eu vou melhorar depois, certo? Alguém tem alguma dúvida? Posso terminar a aula? Para a galera que estiver saindo, coloquem o nome, a matrícula e o horário agora, por favor. Ninguém tem dúvida?
Eu vou postar aqui no chat, galera. Não saiu ainda não, só um instante. Eu vou colocar aqui o link para vocês comentarem sobre como que está sendo o GED, certo? Vou colocar aqui no chat agora. Aí vocês respondam nesse questionário se vocês estão gostando do GED e deem sugestões também sobre o que a gente pode melhorar, certo? Gente, eu vou só fazer um comentário, só para saber se ficou claro, da pergunta da Liliane sobre filhote e tal. É só lembrando que o filhote, né, se ele estiver com a vaca, não sei o que, estiver com ela, só vai ser do devedor se ele não tiver sido estipulado em contrato, tá? Tipo, se o contrato era pro teu filhote, o filhote vai pro credor. Agora, se eu não sabia que ia ter filhote, eu queria uma vaca leiteira, antes da tradição fica com o devedor, depois da tradição fica com o credor. Só queria finalizar com esse comentário, só para saber se tinha ficado claro. Respondam aí o Forms, que eu já vou postar a gravação, os slides e a nota de aula do Rafael, ok? Bom dia, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Valeu, galera. Obrigado aí pela participação.